Vamos gravar mais uma videoaula. Contamos aí com os likes de vocês no nosso canal do YouTube, para você curtir o nosso canal, para que o YouTube ele tenha noção do valor e de onde esse nosso trabalho pode chegar aí com informações, com orientações e com o principal, levando conhecimentos para as pessoas. Então inscrevam-se no nosso canal e deem um joia. Esse joia representa aí o reconhecimento do nosso trabalho e representa, além do mais, que esse vídeo ele pode ser reproduzido mais vezes na plataforma YouTube. Hoje nós vamos falar aqui do Se Liga na Educação. Vamos trabalhar aqui principalmente a questão aqui a estrutura e recursos literários. Então, foi uma aula direcionada ao terceiro ano do ensino médio, mas a gente pode ir trabalhando aí a estrutura do texto narrativo, como que esse texto, né, esse texto literário, melhor dizendo, como que o texto literário, que também às vezes é narrativo, ele pode contribuir para o conhecimento. Claro que a literatura é um passatempo inteligente, a literatura é onde a gente vai ler e vai aprender de uma forma mais diversificada, mais aprofundada, de uma forma assim que a gente pode com certeza investir, porque quem lê o texto literário vai ter uma grande inferência, vai ter uma grande proficiência na interpretação, no conhecimento e na própria criação da opinião própria. Então, o que é um texto literário? É um texto importante porque é a construção textual com a linguagem trabalhada e elaborada. É a seleção e combinação de palavras para produzir sentidos mais apurados, mais produtivos. A palavra é utilizada como a expressividade, com a sensibilidade e causar emoções, causar aí a formação de um leitor mais consolidado. O texto literário pode assumir muitas formas. Pode ser uma peça de teatro, os alunos adoram representar a expressão teatral, a própria utilização, né, da oralidade, a expressividade, não é? Os gestos, a postura corporal, a letra de música. Se observar essa letra de música, como que essa letra de música vai nos colocar aí a par do que pode estar acontecendo, do que está sendo jogado para o leitor, no sentido aí dos fatores de textualidade, a intencionalidade, a situacionalidade, a intertextualidade, toda a magia da ficção, da produção do texto literário. Em forma de poema, versos, estrofes, uma crônica. Nós trabalhamos crônica no PET do primeiro ano do ensino médio e romance, os romances aí, também o conto e várias outras formas, vários gêneros textuais ligados aí ao texto literário. E todos esses exemplos têm uma forma de produção, que é causar aí alguma catarse, alguma reação no leitor. Ele pode refletir um texto que vai trazer aí à tona, não é, a empatia, alguns valores, pode fazer chorar, um texto triste, comovente, como o texto O Bicho, de Manuel Bandeira, em que o eu lírico vive no lixo, disputando com os animais a comida e tornando-se, como a gente vê hoje com essa pandemia, muitos seres são invisíveis para o sistema, bancarizados, porque têm uma conta bancária, receberam aí o auxílio emergencial, mas são invisíveis. Eles só têm o seu valor
nas épocas das políticas. Infelizmente, nós somos um país ainda com uma grande deficiência na educação básica, na politização. O que nós temos é muita politicagem e politiqueiros, e muito pouco política, que é cuidar da cidade, cuidar das pessoas. E o texto literário nos faz refletir sobre isso. Passar raiva também, às vezes você lê um livro, investe naquele livro e chega ali, o autor vai e te faz passar raiva e vai te levando, te conduzindo com a narrativa, com o enredo. É a literatura. Fazer rir em textos que são muito engraçados, nos fazem relaxar, nos fazem descansar dos problemas, né? Relaxar a mente. Calafrio, medo, textos aí, literatura de terror, Edgar Allan Poe, vários poemas aí, vários textos. É bom a gente sempre estar atualizado. E aí, nós temos aqui de que maneira um autor, um dramaturgo, enfim, um escritor ou escritora consegue despertar determinada emoção no leitor. Então aí é o uso da palavra. A matéria-prima do texto literário é a palavra, e essa palavra tem que ser escolhida, ela tem que ter uma intencionalidade, ela tem que ter uma informatividade, ela tem que ter uma subjetividade para te levar aí a conjugar os fatores de textualidade e te levar a aquilo que a literatura quer. A literatura quer o quê? Ela quer chocar, ela quer fazer refletir, ela quer realizar qual catarse no seu leitor. Então usa figuras de linguagem, metáfora, metonímia, antítese, personificação, utiliza aí figuras de pensamento, aliteração, assonância, figuras de som, onomatopeias, a estrutura das palavras, né? O grande Guimarães Rosa criou aí neologismos. Machado de Assis trabalha as palavras aí de uma maneira magnífica. O bruxo, né? Toda a magia que ele usa com essas palavras, as funções da linguagem, principalmente a função poética, mas aí entra a função emotiva, entra a função metalinguística, ou seja, as palavras que vão explicando e se encadeando e formando e explicando o texto, a função denotativa, tudo misturado aí, bem peneirado com as peneiras de Sócrates, e temos a linguagem conotativa, linguagem figurada, a ficção. E as características desse texto é a plurissignificação. O texto assume aí vários significados, muito além do dicionário. Você precisa ler esse texto, contextualizar para procurar aí o significado de muitas dessas palavras. A ficcionalidade, eu falo que ficção é aquilo que não é verdade nem mentira, que pode acontecer ou não. É a transfiguração, é a metalinguagem, é a recriação, é a ultrapassagem dos limites da realidade, é a possibilidade aí da literatura. As características e o aspecto subjetivo, o texto apresenta aí o olhar pessoal, a pessoalidade, a experiência, a intencionalidade e a ênfase na função poética da linguagem, né? A utilização da palavra, o caráter artístico, aí o talento, o anseio, a possibilidade, a pretensão, tudo isso aí nessa função poética. A diferença entre prosa e verso, né? A prosa é uma estrutura textual organizada em linhas contínuas, parágrafos, marcada pelo texto narrativo, o texto dissertativo e denotativo. Por isso, é a expressão textual utilizada em artigos, notícias, a prosa não literária, em romance, contos, crônicas. Então, a gente precisa também trabalhar essas diferenças aí para que o aluno tenha uma formação ampla. O texto em prosa é objetivo e pouco ambíguo, claro. Aí depende do gênero textual, da intencionalidade, da situacionalidade e a coerência em relação a isso. No entanto, nada impede que a arte seja expressa através de um texto em prosa. Nesses casos, nós temos a prosa poética. A literatura é uma eterna discussão. Aí Guimarães Rosa, eu citei anteriormente aqui no nosso trabalho, ele traz um trecho que reze o Senhor por minha alma. O Senhor acha que a vida é tristonha, mas ninguém
Não pode me impedir de rezar. Pode algum? O existir da alma é a reza. Quando estou rezando, estou fora da sujidade, a parte de toda loucura, ou acordar da alma é que é. Aí ele traz uma filosofia aí, ele traz aí um diálogo, ele traz uma potencialidade aí do Grande Sertão Veredas e João Guimarães Rosa. No sentido figurado da palavra, prosa ainda pode ser sinônimo de pessoa astuta, que tem muita lábia ou excesso de orgulho. O exemplo, o seu namorado estava cheio de prosa ontem. O seu namorado estava cheio de prosa ontem. Popularmente costuma-se usar a expressão dois dedos de prosa para indicar que determinada pessoa deseja conversar com outra sem formalidade, trocar ideia, discutir, conversar. O verso corresponde a cada linha das que constituem o poema. Então, versos e estrofes. O verso é cada linha do poema. A estrofe é um conjunto de versos, substantivo coletivo. A estrofe é um substantivo coletivo, é um conjunto de versos. E verso é cada linha do poema. Nós não vamos trabalhar isso aqui. Nós vamos chegar ao soneto. Soneto é um texto pouco escrito hoje. As pessoas hoje preferem fórmulas menos tradicionais, menos presas, mas o soneto é um texto magnífico, maravilhoso. Aí a gente lembra de Vinícius de Moraes, os sonetos aí, a gente vai lembrar aí de Camões, Fernando Pessoa. Então, o soneto é um tipo específico de poema marcado por uma estrutura fixa de 4 estrofes, sendo 2 quartetos, versos de 4 versos, e 2 tercetos, versos e 3 versos. Além disso, os versos devem conter 10 sílabas poéticas. Então, ele é extremamente bem estruturado. Olha o Camões aqui que eu acabei de citar. O título do poema é Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. Então nós temos aí essa parte aqui que representa os quartetos, né? Cada linha é um verso e o conjunto de versos forma a estrofe. 2 quartetos e agora 2 tercetos. Querer estar vivo, perdão, querer estar preso por vontade é servir a quem vence o vencedor. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então aqui nós temos versos com estrofe com 3 versos. 1, 2, 3, 3 versos, 2 tercetos. Então o poema aí de Camões segue aí o esquema clássico do soneto. É decassílabo, significa que são 10 sílabas poéticas. E aí a gente vê a classificação dos versos, né? Um verso é monossílabo, mono, um sílaba, uma sílaba. De 2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5, hexa, 6. O pentassílabo é chamado de redondilho menor, o, o heptassílabo redondilho maior, o de 6 é heróico ou quebrado, perdão, heróico quebrado, outro nome que recebe, octa 8, NA 9, deca 10, ND são 11, Dode ou alexandrinos 12 e bárbaros mais de 12 sílabas. Então isso aqui é conhecimento, são os radicais greco-latinos e sistema de formação de palavras. Então, você vê aqui, ó, monossílabos, mono um, sílaba, uma sílaba. E aí os nomes especiais que recebem. Isso aqui pode até cair no Enem, pode cair aí no país, né? O pentassílabo, 5 sílabas, redondilha menor. 7 sílabas, redondilha maior. O 6, o hexassílabo, heróico quebrado. E os 12 sílabos, dodecassílabos ou alexandrinos, eles são 12 sílabas
tem esse nome, e o bárbaro mais de 12 sílabas. Então é conhecimento geral. Então aqui nós tivemos aqui uma aula de literatura. Isso aqui é apenas uma referência. Eu desejo que vocês inscrevam-se no nosso canal do YouTube, que marquem o vídeo lá como gostei, para que ele rode mais vezes na plataforma e que mais pessoas tenham acesso aos conhecimentos aí que a gente quer passar, não é? A gente quer que o conhecimento, que o nosso país tenha aí a emancipação política, que a gente diminua as desigualdades sociais, promova a qualidade de vida. Com isso, haverá menos analfabetismo político, menos analfabetismo funcional e digital.